Basicamente eu iniciei esse canal aqui com o último vídeo, sem foto de perfil, sem banner, sem uma intro, sem nada. E nesse vídeo aqui eu queria começar a criar essa identidade visual do canal. Por isso eu já tô com o Blender aberto. E qual que é a ideia desse vídeo aqui? O que eu tô pensando em fazer nele? Bem, basicamente eu tenho essa referência aqui. É um desenho que eu fiz há uns 3 anos atrás e ela tava guardada aqui. Eu acho que ela representa muito do que eu quero de identidade visual dos elementos que vão estar aqui. Por quê? Eu não tenho ideia se eu vou gravar programas, se eu vou gravar vlog, se eu vou gravar tutorial. Eu simplesmente não faço ideia. Mas o que eu tenho certeza é que eu vou utilizar muito auxílio de motion mais pra frente, para ilustrar alguns conceitos. E para isso eu já tô pensando em utilizar essa identidade visual. Qual seria a identidade que eu tô pensando agora? Bem, a gente pode utilizar formas simples e geométricas, alto contraste e uma leitura muito boa do que tá acontecendo. Então, nesse personagem aqui a gente consegue perceber exatamente onde estão os olhos, a sobrancelha, a boca, e tudo isso aqui só utilizando 2 cores, ou no caso até mesmo uma se você ignorar o branco como uma cor. E qual que é a ideia que eu tô pensando para essa arte aqui? Bem, como eu tô com o Blender aberto, o que eu quero fazer é reproduzir esse personagem no Blender. E quando eu estiver reproduzindo ele, eu quero utilizar as formas dele para fazer um videozinho de motion, como uma intro básica. E daqui pra frente eu acho que nem vamos ter câmera para explicar isso, mas bora lá. Beleza, bora lá. Vocês me viram agora modelando esse personagem aqui em 3D. Então qual que foi minha ideia para fazer ele agora? Eu fiz ele sem nenhuma profundidade, da forma mais simples possível. Eu só utilizei blocos circulares para fazer. Então eu adicionei subdivisões nesse cubo e ele ficou esférico. E é esses cubos que eu utilizei para modelar esse personagem aqui, que quando a gente coloca no modo de renderização, ele fica da forma que eu quero. Bem, esse daqui não vai ser o final, eu vou gastar mais um tempinho polindo ele, só que com isso daqui eu já consigo dar uma animadinha e entender qual que vai ser a ideia da vinheta do canal. Bora lá, como é que eu tô pensando em animar esse personagem aqui? Ele ainda tá bem simples mesmo, mas a forma como eu vou animar ele é pensando em uma vinhetinha de, no máximo ali uns 5 segundos mais ou menos. A gente pode até assistir um vídeo de referência aqui, que vai ajudar a gente a entender exatamente como seria uma vinheta. Então vamos pegar esse vídeo do Gaveta aqui e usar como referência, vai. Aqui tá o momento da vinheta. Vamos ver quantos segundos tem essa vinheta do Gaveta. Começa no 1 minuto e 35 e vai até 1 minuto e 40. Então ele tem exatamente 5 segundos. E é isso que a gente precisa animar. A gente precisa de uma vinheta que entre, fique 5 segundos de tela, e aí depois ela vai sumir. E a gente continua daí o roteiro que a gente tiver preparado pro vídeo que a gente tiver preparado. Esses 5 segundos equivalem a 120 frames. E pra mim animar ele, eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou pegar isso daqui e pensar como que eu quero que comece a introdução. Bem, no vídeo do Gaveta, por exemplo, ele tem uma inserção. Então a gente tem o Gaveta que tá aqui aparecendo, e no caso a vinheta ela é inserida por cima do Gaveta. Então vamos pensar que aquele vídeo do Gaveta tá na timeline. Então aqui nessa primeira timeline aqui embaixo, a gente tem a tela do Gaveta, onde aqui tá realmente esse vídeo do Gaveta falando e explicando o que ele tá falando ali, piripororó. E por cima desse vídeo aqui, a gente vai ter uma outra camada que vai ter essa inserção que é a intro. E tendo essas 2 camadas aqui, a gente consegue fazer essa inserção que o Gaveta fez. Então tem aqui o vídeo dele e tal, e não dá um corte e do nada aparece a intro. Na verdade a intro vai se mesclando com os quadros do vídeo dele até que a mão bate na tela, e aí desce a outra parte da vinheta que realmente vai pro fundo da introdução. E qual que é a minha ideia para nossa vinheta no caso? A minha ideia para essa vinheta aqui é que ela também apareça, mas eu tô pensando em ela aparecer de uma forma diferente. Eu estou pensando
em adicionar no lugar de uma tela quadrada no fundo, uma tela circular. Porque o que eu vou fazer com essa tela circular aqui? Eu vou pegar ela, colocar o mesmo material branco, definir exatamente onde é o meio da nossa câmera, coloquei ela exatamente no centro e vou dar um S0 também nela. E inserir o primeiro keyframe. O que significa isso? Significa que daqui pra frente, nosso elemento já vai estar animado. Agora que eu já tenho esses dois keyframes ativos aqui, a gente consegue ver que quando a gente der play, ele vai aparecer. E é isso que eu queria que acontecesse. Então, pense que vai ter o meu vídeo atrás, exatamente como no vídeo do Gaveta, enquanto no vídeo dele a mão aparece pela lateral, então ela faz assim e bate na tela, o nosso vídeo ele vai começar do meio da tela e vai expandir. Aqui ela já funciona bem. E agora que eu já tenho esses dois elementos aqui, eu posso começar a construir a forma como eu quero que esse personagem apareça. Por quê? Esse keyframe que a gente tem inserido aqui, ele é o keyframe final. Quase que o final, né? Porque o keyframe final que eu quero que seja é esse daqui, que é ele realmente aparecer com essa silhueta e essa pose. Quando ele aparecer aqui, o que eu tô pensando em fazer e o que eu quero que aconteça? Esse daqui é o keyframe final, onde todos os elementos vão estar no lugar correto. Todos os elementos que eu digo é o cabelo, o óculos, a sobrancelha e tudo mais. E enquanto não chega desse momento aqui, eu quero que os elementos eles venham aparecendo um de cada vez. Então, ó, nesse momento aqui, o círculo já está completo. Então, qual que é a minha ideia? Nesse momento aqui, eu não quero que tenha o óculos, não quero que esse elemento aqui apareça, então vou dar um S0 também. Os olhos também vou dar um S0, sobrancelhas a mesma coisa, boca a mesma coisa. Então, até o momento que a gente tem ele abre o branco, abre o personagem e entra os outros elementos. Claro que esses elementos estão entrando da forma mais horrível possível, a gente vai deixar eles entrando da forma correta. Mas eu vou jogar só eles lá pro fundo por enquanto, porque eu ainda não quero que eles apareçam. Então eu joguei todos eles lá pro fundo e eles aparecem do nada aqui, ó, todos juntos. E a gente vai organizando cada um deles no momento correto. Bem, essas pontas do cabelo também, eu quero que elas comecem aqui dentro do personagem. Porque a gente vai fazer uma introdução em que o personagem vai sendo montado com o tempo. Eu vou fazer agora, a primeira animação que eu vou fazer é a das orelhas. Então as orelhas elas não vão começar aqui, elas vão começar aqui dentro. Posso dar até o Auto OK aqui, ó, que ela já vai criar automaticamente. Eu gosto de colocar um bounce back pra ver como que fica, ó. Fica bem mais orgânico. Aí eu quero que o cabelo também apareça da mesma forma. Então eu vou pegar todas as formas de cabelo aqui e vou fazer o mesmo esquema que eu fiz da última vez, ó. Aí o que eu vou fazer é arrumar a ordem que eu quero que esses cabelos apareçam. Então eu quero que esses dois aqui apareçam um pouquinho depois, mais atrasados. E esse aqui um pouquinho mais atrasado ainda. Daria pra fazer tudo isso no After? Com certeza daria. Eu trabalho com After? Não trabalho com After. Eu trabalho com 3D, então vou fazer tudo isso no 3D. Ainda que no After talvez seria mais fácil pra quem trabalha lá. Pra mim aqui com certeza é muito mais fácil e muito mais intuitivo. E dá um resultado tão legal quanto. E até mais legal na minha opinião. Mas eu não vou entrar nessa briga agora. Ó como já ficou. Então aqui a gente já tem a silhueta do nosso personagem. E é uma silhueta que funciona até mesmo sem os elementos faciais. E é isso que me intriga nesse personagem e o que me fez pensar nele como introdução pro canal. Porque assim ele já funciona. E uma das ideias que eu tenho para utilizar ele é utilizando só ele dentro do vídeo. Agora a gente vai posicionar os outros elementos faciais que são de dentro do rosto dele. Então aqui, agora eu quero que entre primeiro os olhos. Então vou puxar os olhos mais para frente. Eu vou inserir, vou duplicar esse keyframe aqui. Vou inserir um como se ele tivesse com o olhinho fechado. Olha que legal. A gente já começa a ter os elementos faciais aparecendo de uma forma muito mais orgânica. Então posso até deixar isso aqui um pouquinho mais simples. Uma outra coisa que eu posso fazer é pegar essa orelha aqui,
como eu quero que dá a impressão que ele tá com a cabeça baixada e ele levanta a cabeça, eu vou subir um pouquinho mais esse elemento da orelha. E aí ela vai descer exatamente no mesmo momento que o olho fizer a subidinha, que é nesse momentinho aqui, ó. Vamos ver como tá ficando, ó. Acho que tá muito forte esse movimento, eu posso diminuir ele um pouquinho. Aí eu quero que surja agora os outros elementos faciais dele. E tudo isso daqui tá acontecendo ainda em 2 segundos, o que é bem interessante também. Para aparecer os outros elementos faciais vai ser a mesma coisa. Eu acho que essa sobrancelha tá muito grossa. Vou deixar ela um pouquinho mais fina. Aqui. Eu gosto de dar esse espaçamento entre o que aconteceu, ó. Aconteceu isso daqui, ele fica um segundinho parado. E agora, o que eu vou fazer é apertar esse olho, igual eu tinha feito lá no começo. Rotacionar um pouquinho esse olho. E a gente pode fazer a mesma brincadeira que a gente fez na orelha aqui antes. Tanto na orelha quanto no empty que a gente criou aqui, ó. Então, enquanto todo mundo desceu aqui, vamos pegar todo mundo agora e inverter. Aí, ó, parece que aí dá uma comprimida. E essa comprimida vai ser o que vai levar a gente pro elemento final, que vai ser o óculos. Eu quero que a sobrancelha já esteja junto aqui para fazer essa expressão de raiva ou de força, no caso. Então o que eu vou fazer é pegar as 2 sobrancelhas, mover para frente. Na hora que ele estiver começando a fazer, elas já estão surgindo e já acompanhando o movimento. Olha como ela já surge, já aparecendo que já fazia parte do conjunto. Então isso aqui deixou bem natural o nosso modelo. Ele parece que já é 100% natural e que ela já estava lá o tempo todo. E é isso que a gente quer dentro dessa animação. E depois que ele fizer essa força aqui, eu quero que o óculos apareça como se fosse um pop-up. Então é tipo como se estivesse fazendo força pro óculos só explodir na frente dele e aparecer. Olha como já funciona sem querer. Ainda não é a animação final, mas já funciona. E a boca tá fazendo um pop-upzinho, que é o pop-up que a gente vai fazer agora. Só que o que eu vou fazer antes disso é definir essa expressão que a gente quer copiar, que vai ser a expressão final. Essa expressão aqui. Bem, voltei com a câmera aqui e agora vamos ver o que eu consegui criar nessa 1 horinha aqui, que eu fiquei mexendo e editando aqui desde o início até agora. Bem, a gente tá com o mesmo arquivo aqui, só que com alguns pontos que eu modifiquei. Bora lá, vou dar play. E a animação final ficou mais ou menos assim. O que eu gostei e o que eu não gostei dela? Bem, primeiro que a ideia que eu tava tendo era exatamente essa. Tanto que eu nem cheguei a fazer a finalização. Então aqui ela apareceu, só que lembra que no vídeo do Gaveta, quando rola a intro rola inteira e no final ela precisa sair da tela, porque não é legal ter só um corte brusco e voltar para mim. Qual vai ser a forma que eu vou trabalhar para que não saia do corte brusco para minha tela final? Vou fazer uma transição igual que o Gaveta fez. Ele faz essa transição aqui, eu tenho outras formas de fazer essa transição. A forma como eu acho que vai ficar legal fazer essa transição seria acabar da mesma forma que entrou. Então ele aparece, faz o clique e some. Até gostei que ele some como se fosse uma mancha, que na verdade é só ele invertido, ó, aqui no finalzinho. Mas ficou ótimo, é exatamente o que eu precisava. E o que eu vou fazer aqui no final também é a mesma coisa. Vou finalizar com ele sumindo. Bem, uma das coisas que eu não gostei é de que eu errei
o tanto de cabelos que tem o personagem. Então a gente consegue ver que nessa cena aqui ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Exatamente como tá aqui. Então seria 3 pares de 3 e um sozinho, que é esse daqui. Todos os outros são pares, né? Mas no comecinho da animação eu errei isso. Então você pode perceber que no começo ele só tem 5. Falta mais um grupinho que ele tá até escondido aqui. Lembrando que toda essa animação ainda tá blocada, mas eu estou gostando tanto dela que eu duvido muito que eu vou ter paciência para refazer ela do zero de novo, da forma correta que deveria ser. Mas esse arquivo ele vai ser constantemente atualizado porque não é o final. Esse personagemzinho que eu tô criando agora, eu quero que ele faça parte da comunicação do canal. Então ele vai precisar ser refeito e estilizado da forma correta. Porque a forma como tá rodando esse arquivo aqui, vou até deixar ele rodando no timeline, ainda não é a melhor forma possível. Olha como eu resolvi todos os elementos. Não é a melhor forma que a gente pode trabalhar. Existem formas mais organizadas e mais corretas de trabalhar com isso. E é isso que eu vou fazer daqui pra frente, nos próximos vídeos. O resultado final foi esse, e agora eu gostaria de fazer um teste utilizando essa vinheta que a gente criou aqui no canal, certo? Então vou mudar de câmera agora e bora lá. Eu vim aqui pra parte de fora só pra ver a vinheta acontecer, então... Solta a vinheta!